With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Atenção! Este podcast contém descrições de cenas fortes e temas sensíveis que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Se você é sensível a este tipo de conteúdo, por favor, tome cuidado. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack. E aqui é o Luiz. E no episódio de hoje, o segundo episódio aqui do Contos Noturnos, a gente vai falar sobre relatos de cemitérios em cemitérios. É isso aí, então nós pegamos aqui, selecionamos 4 relatos, novamente do Last Not Meet, e vamos ler e fazer aqueles comentários finos e elegantes acerca do assunto. E se você puder, por favor, siga aqui o podcast Relatos do Além e também o Cristiano Zoucas, que é quem está abrindo esse espaço para que nós possamos fazer esse quadro maravilhoso. Tá? Eu vou deixar as redes aqui do Cristiano Zoucas logo abaixo. Se você puder e quiser também, siga as minhas redes sociais e meu podcast principal, o Não Durma Horror, que eu também vou deixar aqui abaixo os links para você poder estar seguindo, beleza? E o meu podcast também tá aí na descrição, Dark Jack Histórias de Terror. Lembrando, ambos, eu e o Luiz, a gente narra histórias de terror nos nossos podcasts. A gente tá sempre fazendo um conteúdo parecido com esse aqui. Então, se você curtir aqui o quadro, não esquece de dar uma conferida. É isso aí, Jack. Bom, então, sem mais delongas, enrolações, vamos aí para as histórias, para os relatos da noite. Encontro misterioso fora de um cemitério durante uma corrida noturna. Era outono de 2015 e eu tinha 23 anos. Agora tenho 31. Naquela época, eu morava em Lancaster, pois estudava na Universidade de Lancaster. Para quem não conhece, Lancaster é uma cidade pequena e bastante pitoresca no norte da Inglaterra. Como estudante, você podia morar no campus da universidade ou em acomodações particulares na cidade. Eu havia decidido morar em um apartamento recém-reformado em uma parte boa da cidade, e sim, era muito caro. Já estava no meu 3º ano de estudos e nessa altura eu já estava acostumado com o layout da cidade e me sentia confortável e seguro vivendo lá de forma semi-independente com 2 amigos que estudavam na mesma universidade. Desde o 1º ano, eu havia decidido melhorar a minha forma física fazendo corridas noturnas no campus e pela cidade. Como estávamos morando no centro da cidade no 3º ano, eu corria às vezes com meu colega de casa ou sozinho. Algo importante sobre Lancaster, e isso será relevante mais tarde, é que há uma grande área residencial montanhosa e distante do centro movimentado, que na época era um ponto de encontro para os estudantes ou moradores locais, provavelmente bebendo em pubs ou comendo tortas. Ocasionalmente, eu corria com meu colega de casa, mas preferia correr sozinho ouvindo um pouco de heavy metal. Nesse dia em particular, como eu disse, uma noite fria de outono, eu decidi correr sozinho. Era por volta das 8 e eu estava com os meus fones de ouvido. Comecei a correr em direção a uma área um pouco mais isolada que levava a um bairro residencial muito bonito e a um grande parque chamado Williamson Park,
que tinha um museu de borboletas no topo de uma colina. Ao lado do parque havia um cemitério muito grande, tipo que se estende por quilômetros e tem diferentes áreas, grandes árvores, túmulos antigos e deteriorados, com uma cripta no centro coberta por folhas e era. O que era especialmente assustador nesse cemitério era que, do outro lado, haviam as ruínas de um antigo hospício ou hospital. Dava para entrar lá se você atravessasse o cemitério e passasse por um buraco na cerca que levava ao terreno do hospício. Mas isso não era recomendado, pois havia cães de guarda no prédio abandonado. Não era um lugar onde você gostaria de estar à noite. Então, eu havia passado pelo Williamson Park e chegado à entrada do cemitério. Imediatamente, meus olhos foram atraídos por algo pequeno parado nos portões imponentes do cemitério. Eram portões altos de ferro preto e, no final, uma pequena trilha sinuosa. Eu senti um pouco de apreensão, mas não era incomum ver pessoas passeando com cachorros ou algo do tipo. Então, eu diminui o ritmo e comecei a andar em direção àquela figura que eu avistei. À medida que se aproximava, eu percebi que a figura era uma criança de cerca de 9 ou 10 anos e ela estava correndo em minha direção de forma frenética. Ela parecia apavorada e assustada. Eu acho que estava chorando. Lembro vividamente que a garota não estava usando um casaco, apenas um vestido fino que não era adequado para o outono rigoroso de Lancaster. Ela me perguntou se eu podia ajudá-la. Ela estava desesperada e parecia estar com medo de algo. Ela não parava de olhar para trás em direção ao cemitério, que naquele momento estava completamente escuro além dos portões. Digo, não havia absolutamente nenhuma luz além da trilha. Como o cemitério era muito grande, era assustador ver a escuridão profunda e a criança vulnerável na entrada do portão, completamente indefesa. Eu não me lembro exatamente do que a garota disse, mas então ofereci chamar a polícia local. Eu havia digitado o 99 no meu celular e coloquei no viva voz. A garota mudou imediatamente. Ela não ficou feliz com o fato de eu estar chamando a polícia, isso era claro. Ela parou de chorar e pareceu ficar brava, quase exigindo, e insistiu que eu não precisava da polícia para ajudá-la. Eu a tranquilizei, dizendo que era melhor informar a polícia e até ofereci acompanhá-la até a delegacia, que ficava a cerca de 20 minutos descendo a colina. Foi aqui que a história ficou estranha e um pouco aterrorizante. A garota se virou e correu de volta para o cemitério. Ela correu direto pelos portões, mergulhando na escuridão assustadora. Ela não olhou para trás, apenas correu o mais rápido possível até desaparecer completamente. E então, ficou totalmente silencioso. Eu estava apavorado, agora parado em uma rua escura completamente sozinho. Tinha tantas perguntas. Quem era aquela garota? Por que ela estava sozinha? Por que ela tinha medo da polícia? E por que ela não estava com medo do escuro? Para quem ou de quem ela estava correndo? Virei e corri colina abaixo, sem parar até chegar em uma área bem iluminada e movimentada. Eu posso dizer que nunca mais corri sozinho à noite. Enfim, é um mistério que me assombra até os dias de hoje. Então, garotinha do cemitério, vamos definitivamente não nos encontrar de novo. Caraca, meu irmão, pera aí. Deixa eu só entender um ponto aqui. Na hora que fala que ela atravessou o portão, será que ele quis dizer que atravessou literalmente ou o portão estava aberto e foi uma forma de só explicar que ela adentrou? Então, no conto não fala, não especifica se estava fechado ou estava aberto. Eu imagino que estava aberto, porque geralmente cemitérios ficam abertos, né, até um certo horário e depois fecha. É. Então talvez estava aberto ainda, né? Tava começando a ficar de noite, escurecer, e aí ela tava voltando correndo. Até porque se ela conseguiu passar pelo portão vindo do cemitério, né? Ela tava aberta, né? Senão ele ia falar, pô, como que você atravessou? Tem um fantasma? É, pode crer. Ele teria incluído isso no texto, provavelmente. Mas é porque no Brasil geralmente não é assim, né? Aqui fecha mais cedo. Pelo menos os que eu conhecia era sempre assim. À noite já tava fechado os portões. Tal. É verdade, né? Já foi em cemitério tomar vinho? É o quê? Já foi em cemitério tomar vinho? Não.
Você já? Já fiz isso pra caramba quando era adolescente. Que isso, cara? Assim, eu já fui num cemitério passar a noite e eu gravei. Ah, eu lembro desse vídeo aí. Inclusive tem esse vídeo do Jack, tá no YouTube, Jack, esse vídeo? Eu acho que eu privei, eu não sei, mano. Privou. Tem um vídeo do Jack no YouTube passando a noite no... Foi no cemitério, né, que você passou a noite? Da Consolação, cara. Foi em São Paulo. Logo na Consolação, mano. Tá Sim. maluco? Ali só tem... Nossa senhora. Inclusive, eu queria só fazer um breve relato sobre isso aí, porque foi muito sinistro. Porque teve um momento que os guardas, a gente já tava lá dentro, fechou tudo, a gente tinha se escondido atrás de um túmulo. Isso é coisa de um adolescente com os amigos, coisa de um adolescente idiota. Não repitam isso. Mas enfim, era pra fazer um vídeo pra um canal que eu tinha de exploração e que eu queria encontrar o sobrenatural. Enfim, aí a gente tinha escondido atrás de um túmulo e a gente se escondeu depois. A gente saiu desse túmulo já fechado, a gente foi pra um outro canto porque a gente queria explorar. E aí um guardinha, menor, ele apontou a lanterna pra gente, só que a gente tava atrás de uns pinheirozinhos assim, ou era pingo douro, eu não lembro. Só que os nossos pés estavam pra fora. Aí ele ficou com a lanterna apontada, a gente não se mexeu, tipo, a gente não vai se entregar. Aí o guardinha pegou e deu a volta. E nisso a gente foi embora. Eu tenho quase certeza absoluta que esse cara deve ter contado pra geral como se fosse assombração. Que viu uma assombração. Eu tenho certeza. Pô, mano. E esse cemitério aí, vocês entraram nele normal, pela porta da frente? Isso. E ficaram até fechar? É, a gente entrou normalmente, como se estivesse indo visitar. A gente foi lá no fundão, e se escondeu atrás de umas lápides grandonas que tinha lá. E ficou, cara, Só que o que atrapalhou a gente é que lá é muito claro, cara. E tava tendo lua cheia também, atrapalhou tudo. Não deu pra fazer um vídeo maneiro de exploração, a gente só sobreviveu. Quase que foi pra maluco, DP. Cara. Tá maluco, eu não tenho coragem de passar a noite assim, não. Eu já fui no cemitério pra tomar vinho quando era adolescente. Com a galera, super assim. normal também. Não, tranquilo, você chega lá no cemitério, fica em um lugar assim, claro. Fica bebendo e tal. Nada demais, sabe? Tipo, nada demais, nada de causar no cemitério, nem nada. Mas passar uma noite assim, mano, eu acho que eu não teria coragem não, velho. É, realmente, pior que... A gente não causou, a gente só queria gravar uns... Ah, não, sim, tá ligado? Mas... No vídeo lá só mostra você sentadinho lá perto dos túmulos lá, de noitão. É, igual maluco. E teve a vez que você foi pra Paranapiacaba também, né? Paranapiacaba não, Paranapiacaba. Paranapiacaba, né? Também passar fazer uma trilha lá, né? É, a gente entrou num túnel assombrado lá. Foi louco. Pô, você tem que postar esses vídeos depois, mano, como público pra galera assistir. Quem sabe. Então é isso, né? Sobre essa história aqui, as considerações finais nunca corra à noite sozinho em frente a cemitérios. Você pode dar de cara com assombração ou uma menininha que podia ser, sei lá, cúmplice de algum sequestro. Meu irmão, na verdade, parando pra pensar, não ser um fantasma é mais assustador ainda, porque levanta muitas questões. Por que tava com medo da polícia, pô? Realmente, o que você falou aí no final fez muito sentido. Pode ser. Tem essas paradas aí, pô, Pô, eu não sei onde eu tô, me ajuda a ir pra casa, não sei o quê. Minha casa é no endereço tal, não sei chegar lá. Aí tu vai, leva a pessoa lá. O cara rouba teu órgão que tá lá. Exatamente. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Eu corria de noite na rua, assim, mas eu passava longe de lugar assim estranho, cara. Sou muito bundão pra essas coisas. Bom, bora pro segundo relato? Trabalhando em um cemitério. Minha escola tem um programa onde pesquisamos pessoas que morreram em um cemitério local. Então, nos vestimos como elas e fazemos uma esquete no meio da noite. É parte de um programa maior de celebração da história da cidade. E é muito popular. Então, a fila para estacionar é insana e as pessoas geralmente esperam na fila por 1 hora ou mais. Esse programa está em andamento há 25 anos e é muito conhecido na comunidade. Então, quase não há ninguém na cidade que não saiba o que está acontecendo. Esse é o meu segundo e último ano trabalhando no programa. E eu estava encarregado do estacionamento esse ano, junto com minha namorada e alguns outros veteranos. Então, essa foi a primeira semana do programa em uma sexta-feira à noite. Nossa noite mais popular. A área do cemitério onde estacionamos os carros estavam enchendo muito rápido e estávamos todos muito ocupados.
Por volta das 8h30 ou 9 horas, uma minivan azul veio em minha direção no local que eu estava indicando e parou na minha frente, o que é incomum, já que meu trabalho é apenas direcioná-los em uma esquina em direção a alguém que os ajuda a estacionar. Eles abaixaram a janela e me chamaram. No segundo em que a janela deles abaixou, uma onda de fumaça, não inteiramente de cigarro, me atingiu. Havia uma mulher muito magra lá dentro, torcendo para mim. E ao lado dela estava uma mulher com mais ou menos a idade de 30 anos, que ficou olhando para frente o tempo todo. Assim que a motorista parou de tossir, tivemos essa conversa. Eu tô aqui para visitar um Dave. Tudo bem? Onde fica o túmulo? Posso mover algumas barreiras para você. Ela, obviamente, não sabia em que direção estava indo. O túmulo é para lá. Ela apontou para bem atrás de mim. Uma área do cemitério quase toda cheia de sepulturas muito antigas. Então, eu sabia que se ela estava procurando uma sepultura, não era por ali. Tudo bem, posso fazer isso para você e, quando precisar sair, avise outro diretor e podemos ajudá-la a sair pelo portão dos fundos. Ok? Quem morreu? Hã? Quem morreu? Nunca vi tanta gente em um funeral antes. Eu não sabia como responder, então apenas a direcionei na direção que ela apontou. Tenha em mente que isso foi às 9 horas e havia cerca de 500 pessoas aqui para esse evento. A mulher foi cerca de 2 ruas para trás e sentou-se com sua amiga em frente a um túmulo muito antigo por cerca de 30 minutos. E então, entrou em seu carro e saiu sem pedir ajuda a ninguém. Todos os dias depois disso, ela voltava ao cemitério no mesmo horário e fazia exatamente as mesmas perguntas, ainda se perguntando quem havia morrido. Cara, esse relato aqui ele é bastante intrigante e eu achei estranho a atitude dessa mulher aí, né? Pelo fato dela continuar voltando no cemitério, sempre com as mesmas perguntas, sabe? Então, achei um pouco estranho esse negócio aí. Por exemplo, a ideia no caso de pesquisar pessoas enterradas no cemitério, assim, mano, quem que faz isso, cara? Tipo, vou ver aqui, fazer uma lista dos mortos, né? Das pessoas falecidas. E vou atrás das pessoas falecidas pra, sei lá, fazer alguma coisa. Ela não fala o que ela faz na história, né? Ou fala. Então, tipo, tem gente que faz isso talvez pra limpar os túmulos, né? É como, vou limpar o túmulo lá e tal, fazer... Tem muito vídeo no TikTok disso aí. Fazendo faxina em túmulos abandonados. Isso é legal. Agora, o que ela foi fazer lá? Só visitar? Será que ela fazia algum tipo de ritual? Estranho, né? Ou sei lá, queria causar... Dave... Eu achei estranho porque ela pergunta sobre alguém, mas ela também aponta a direção, então, sei lá, achei estranho. Pois é, e tipo, todos os dias ela volta no mesmo horário, certo? Sempre no mesmo horário. Cara, ela não deixa claras as intenções ou os motivos, né, pra que ela vá no cemitério e tudo mais. Então... É tipo você, Jack. Você passou a noite no cemitério. Por que você fez isso? Na real, vamos lá. É porque eu queria ter algum encontro com o sobrenatural porque eu sou cético. Então, sei lá, eu não queria só ir no cemitério. Eu queria ir em vários locais que tinham essa questão do sobrenatural pra ver se eu encontrava alguma coisa. Via alguma coisa. É isso. E você já viu alguma coisa? Você sentiu alguma coisa lá? Pior que não. Não, né? Talvez essa mulher tava procurando isso também. Ela podia estar procurando adrenalina ou, sei lá, queria visitar ali os túmulos. Mano, a minha cabeça pensa um tanto de coisa, velho. Já pensou se essa mulher, sei lá, ela é... Não sei, tipo um tipo de... Vou viajar aqui, hein? De viajante do tempo. E aí ela conhece todo mundo que tá enterrado ali. Na real, isso tem mais cara de ritual, sei lá, ou alguma coisa assim. Ou pode ser, e se for um hobby dela? Por exemplo, vou contar uma parada aqui, sério. A minha mina... Minha mulher... É que um tanto tempo, né? Mas enfim, minha mulher, quando ela era mais jovem, ela tinha um hobby, que era ir em velórios de desconhecidos. Ela é amiga dela. Ela entrava nos velórios e ficava lá, tipo, assim, assistindo o velório, prestando as condolências. Só que ela nem conhecia Meu irmão, isso é um pessoa hobby, do velório, né? Assim, com todo respeito, muito esquisito.
Ela fazia isso. Então agora assim, não julgo mais a mulher do cemitério aí da história, não. Pode ser só um hobby. Então tem hobbies malucos, cara. Às vezes tem hobbies malucos. Tem gente que coleciona tampinha de shampoo, tem gente que vai em cemitério. É isso. Eu acho que pode ser isso. Cara assustador pedindo direções para um cemitério. Para começar, eu moro na mesma rua que o cemitério. Na verdade, 2 cemitérios. E vivo na borda da cidade, logo antes de entrar na área rural. Enfim, isso aconteceu comigo cerca de 2 anos atrás. Eu não me lembro exatamente da hora, mas era bem tarde, talvez umas 2 ou 3 da manhã. Eu estava dormindo no andar de baixo, pois era verão e fazia muito calor. Eu divido o quarto com a minha irmã mais nova e eu ficava no beliche de cima, o que era horrível quando esquentava. Eu acordei com alguém batendo com força na nossa porta da frente, e o que torna isso estranho é que, normalmente, se eu me posicionar no ângulo certo, eu consigo ver quem está na nossa varanda. Mas esse cara estava tão perto da porta que eu não conseguia enxergá-lo. O cara não parava de tentar me fazer abrir a porta. Eu tenho ansiedade e não importa a situação, então antes de dormir naquela noite eu tranquei todas as portas. Nesse momento, ele acordou a minha avó com seus gritos e batidas. Naturalmente, ela começou a gritar comigo, dizendo para me livrar daquele cara. Eu sou muito tímida e reservada com estranhos, então eu realmente não tive coragem de mandar o cara sair fora. A minha avó praticamente me ordenou que eu fosse chamar o meu irmão. Minha avó é acamada e tem o seu quarto no andar de baixo. Meu irmão foi até a porta furioso e basicamente mandou o cara ir embora antes que chamássemos a polícia. Eu fiquei sentada na janela esperando para ver o cara ir embora, mas eu nunca o vi. Claro, estava muito escuro ao redor da casa, então talvez eu não tenha percebido, mas ainda assim foi muito assustador. Quero dizer, o que o cara queria fazer no cemitério às 2 ou 3 horas da manhã? Mas graças a Deus o meu irmão estava lá, porque o cara parecia estar começando a ficar com raiva. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Go further with the American Express Business Gold Card. Earn 3 times membership rewards points on flights and prepaid hotels when you book through AmexTravel.com. Whether your destination is a business conference or a client meeting, your purchases will help you earn more points for future trips. Experience more on your travels with Amex Business Gold. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. Bom, sobre esse relato aqui eu fiquei um pouco confuso só. Eu li e reli várias vezes, mas o que me pareceu estranho é que, tipo, ela morava na mesma rua de 2 cemitérios. A não ser que seja uma rua muito comprida, tipo uma rua com mais de 1 quilômetro. Bem extensa. Né? Bem extensa. Qual o sentido do cara saber que ele tá numa rua ali, tem uma casa, olhando um pouco pra frente você vai ver um cemitério, talvez, você sabe que tem. Ou talvez, tipo, ele poderia não ser de lá também, né? E aí só bateu na primeira casa que ele viu e nem se deu ao trabalho de olhar pela rua pra saber onde que é o cemitério. E, mano, quem em sã consciência vai na porta de alguém às 2 da manhã, que você não conhece, acordar todo mundo, bater na porta, tocar a campainha, fazer um escarcéu pra saber aonde fica o cemitério e como chega no cemitério. Exatamente, é isso que eu ia falar. Mesmo não sendo dali, qual que é a lógica? Qual a lógica?
Mas, então, como os relatos geralmente eles vêm em inglês, eu também fiquei com essa dúvida se com esse como chega no cemitério ou algo assim, ele não queria dizer sobre como entra no cemitério, que talvez podia estar fechado, eu não sei. Mas de qualquer forma, ficou bem confuso mesmo. Mas sinistro. Porque não faz sentido. Pois é, se alguém tiver alguma opinião sobre, pode colocar nos comentários. Sabe o que eu pensei aqui? Pensei que pode ser também alguém, ela falou que podia estar bêbado, né? Talvez alguém que perdeu algum parente, alguma coisa, aí não quis ir no velório, tal, encheu a cara por conta ali da perda, né? E aí saiu e falou, o cemitério fica no endereço tal, beleza, eu vou lá, vai andando a pé na madrugada, assim, ou de carro mesmo, e aí se perde porque tá meio alto e fala, pô, cadê o cemitério? E aí quer ver a pessoa e aí tá fechado. Pode ser isso também, Pode ser. Pode ser muita coisa. É porque esses relatos, tô percebendo, mano, do Let's Not Meet, eles são muito aleatórios de um jeito que faz você pensar, cara, isso não faz o menor sentido. E é por isso que é bizarro. É por isso que dá um pouco de medo. Porque não faz sentido acontecer as paradas. E isso é meio assustador. É igual aquela parada lá do... Como é que é o nome, cara? Do que chega a ser estranho, mas não tanto pra te assustar, mas é estranho o suficiente pra não parecer humano. Algo assim. É o Vale da Estranheza? Isso, Vale da Estranheza. Era essa a palavra. É quase um Vale da Estranheza, porque um ser humano comum não faria nada disso. Não tem muita lógica. Exatamente, é meio Alice no País das Maravilhas isso aí. Sim. E é sempre assim, né? São coisas meio ilógicas. Mano, eu não consigo ver isso aqui em relatos do Brasil, não, cara. Não. Isso aqui é só lá fora que acontece, né? Impressionante. Sim. É só lá fora, mano. Sempre numa cidadezinha, num condado esquecido, sei lá, condado de Liversfranzens. Também por causa da questão das culturas também. Isso leva muito em conta pros relatos diversificar tanto. Porque... A gente tá preparado pra um The Walking Dead da vida. Tem muro, tem caco de vidro em cima, serpentina, cerca elétrica. Os caras não. Inclusive, eu acho que tem até lei, por exemplo, nos Estados Unidos, que os caras não podem ter muro, né? Muito alto. Tem um limite de altura. Eu acho que tem algo assim, cara. Eu acho que tem algo nesse sentido, sim. Só algo nesse sentido já deixa a sua casa mais propícia, porque se você for olhar, muitas das casas tem porta de vidro, a janela de vidro ali, não tem nada aqui, igual aqui. Você vai olhar na minha casa, na janela vai ter grade. No dos caras, não. Então, querendo ou não, tem um cara no meu jardim. Isso nunca vai acontecer num relato BR, sacou? Verdade, mano, verdade. Até porque também tem um ponto, né? Lá fora, tem aquela questão, tipo assim... Pô, se tem um cara no meu jardim, eu posso muito bem dar um tiro nele. Isso, posso. Que eu não vou ser preso. Então o cara pensa duas vezes, né? Ou pode ser um maluco completamente psicopata e por mais que você esteja a par da lei, se você não tiver um revólver ali, tu tá fudido também, né? Tem essa questão. Porque aqui, por mais que a lei não nos proteja tanto assim, num modo geral, pelo menos tua casa tá ali com serpentina, com muro alto, né? E ainda assim os caras invadem. Ainda assim os caras roubam. Ainda assim. O Brasil não é pra pois é, fracos, agora... Né? Mas eu realmente fico pensando nisso. Por mais que as leis estejam do teu lado... Caraca, se um cara quiser invadir ali e você vai ser a vítima, pô, é muito fácil, mano. Exatamente. Ainda mais nesse caso aí da menina, pô, eu morava com a avó de cama. Uma senhorinha de cama, né? Pô, se ela não tivesse com o irmão dela lá, o cara poderia ter arrombado a porta. 2 da manhã, quem quer fazer alguma coisa numa rua deserta? O bom era já ter ligado pra polícia. Exato. Então nesses casos aí, mano, pô, bateram na minha porta às 2 da manhã. Mano, gritando, sei lá, já liga. É que eu moro em apartamento, então, mas, por exemplo, se alguém bater aqui na minha porta, no apartamento 2 da manhã, beleza, é alguém que mora aqui. Eu tenho olhinho mágico, só olhar. Mas imagina, na tua casa, onde você mora, no teu bairro. Sabemos que é um bairro perigoso. Eu sei porque eu morei perto. Alguém, 2 da manhã, bate na sua porta assim. Tá maluco. Tá louco, é polícia na hora, filho. Liga pra polícia. Tem como não. Vai ficar dialogando com o maluco na sua porta? Tá maluco, rapaz? Que é isso? Eu posso ter nascido pelado e de noite, mas não foi ontem, não. Que bosta. Tá, beleza. Então vamos aí pro próximo relato da noite. Roubando o túmulo de um bebê? Não vamos
Vamos nos encontrar. Deixe-me começar dizendo que, enquanto escrevo isso, já é tarde da noite. Acabei de sair de uma longa noite de trabalho e bebi alguns drinks. Então, estou pronto para contar a história mais assustadora que já aconteceu comigo, da melhor maneira possível. Alguns anos atrás, não me lembro quantos agora, digamos que eu tinha pouco mais de 20 anos. Então, isso colocaria essa história entre 2008 e 2010. Eu estava acampando com alguns amigos na Floresta Nacional Hoosier. A estrada principal no deserto é chamada de Tower Ridge Road, em homenagem à alta torre de incêndio Hickory Ridge, que fica bem no meio da floresta. Quando você sai da estrada para a área de estacionamento da torre, há uma velha estrada de cascalho abandonada que leva a algumas trilhas no deserto. Bem no final da estrada, há um cemitério muito antigo. Muitas das lápides são simples marcadores de arenito indicando que alguém está enterrado lá. Se havia alguma informação sobre elas para começar, ela já havia sido erodida há muito tempo. A área que compunha o deserto foi criada quando o governo retomou as terras dos fazendeiros durante a Grande Depressão. Antes disso, a área foi cultivada por um bom tempo. Então, naturalmente, os pobres agricultores de subsistência que viviam e cultivavam a área precisavam de um lugar para enterrar seus entes queridos. A maioria dos túmulos no cemitério era muito antiga e todos os seus parentes próximos já haviam falecido há muito tempo. No entanto, havia algumas lápides de granito de meados da década de 1990 e algumas de antigos moradores mais ricos que podiam pagar por lápides esculpidas profissionalmente datadas do início do século XX. Eu estava acampando em uma área conveniente, próxima ao nosso veículo e à estrada de cascalho para tornar nossa viagem de acampamento ainda mais confortável. A única vantagem de ter todas essas conveniências era que tínhamos que ficar perto da linha principal. Então, tínhamos bastante tráfego de pedestres passando por nossas barracas. Meus amigos e eu éramos amigáveis com todos que passavam, trocando gentilezas e desejando às pessoas uma boa caminhada. Um bom tempo depois que a escuridão se instalou, uma pessoa de constituição e peso médios passou pelo nosso acampamento usando uma lanterna com um filtro vermelho assustador para que não pudéssemos ver seu rosto e ele carregando uma pá com um punho para trás. Nós dissemos olá como tínhamos que fazer com todos que passavam pelo nosso acampamento, mas essa pessoa era diferente. Essa pessoa simplesmente passou sem diminuir o passo ou dizer uma palavra para nós. Ele apenas agiu como se nem estivéssemos lá. Todos nós achamos isso estranho, mas ninguém disse nada um ao outro e logo esquecemos do nosso encontro com o estranho homem empunhando a pá. Na manhã seguinte, acordei com um lindo céu azul. Os pássaros cantavam e estava se preparando para ser um dia realmente lindo. Acordei antes dos meus companheiros, o que não era incomum para mim. Sou sempre o primeiro a acordar de manhã em viagens de acampamento. Geralmente preparo o café e acordo todos com os sons e cheiros do café sendo feito. Nessa viagem em particular, sendo um bando de jovens de 20 anos, lembramos da bebida e da erva, mas é claro que esquecemos do café. Depois de ficar parado por um tempo e não querer acordar meus amigos, decidi fazer uma caminhada de cerca de 1,6 km pela estrada de cascalho abandonada e dar uma olhada no cemitério. Saí sem contar a ninguém para onde estava indo. Afinal, era um dia lindo. Nem muito quente, nem muito frio. O sol estava brilhando. O que poderia dar errado, certo? Logo fiz uma caminhada de mais ou menos 1,5 km pela estrada de cascalho, apreciando as vistas e os cheiros da floresta. E rapidamente encontrei o cemitério. Era cercado por uma cerca de arame na altura da cintura com um portão. Abri o portão. Entrei no cemitério e comecei a olhar os túmulos. Perto da entrada do cemitério, havia algumas lápides de calcário esculpidas profissionalmente. Quando me aproximei da mais próxima, para meu horror, vi que o túmulo havia sido mexido. Havia um buraco de aproximadamente 1,5 metros, aproximado onde a pessoa teria sido enterrada. O buraco tinha até 3 degraus de forma de terraço cavados nele, para que o ladrão de túmulos pudesse sair facilmente de seu próprio buraco quando terminasse de fazer seu ato covarde.
Inspecionei a lápide o melhor que pude, dadas as circunstâncias. Era calcário e muito antigo. Então, muitas das informações já tinham sido erodidas há muito tempo. No entanto, tenho quase certeza de que a graça pertencia ao que eu acho que é uma menina chamada Elizabeth, que morreu logo após seu nascimento no início do século XX. Após minha breve inspeção, a noção surgiu em mim de que havia apenas uma maneira de entrar e sair do cemitério, e eu não tinha passado por ninguém no caminho. Eu não estava tentando ser furtivo na minha abordagem, e logo percebi que a pessoa que cavou o buraco provavelmente me ouviu chegando e provavelmente ainda estava na área. De repente, tive a sensação de que estava sendo observado de algum lugar na floresta ao redor, e nem preciso dizer que me senti muito nervoso com toda a situação. Olhei em volta, mas não vi nada além da floresta infinita de cada lado de mim. Decidi bater em retirada apressada da área. Depois que saí do campo de visão do cemitério, caminhei o mais rápido que pude de volta para a relativa segurança do nosso acampamento. Pouco tempo depois de voltar ao acampamento, meus amigos começaram a acordar e, naturalmente, contei a eles o que tinha acabado de acontecer. Eles estavam tão assustados com toda a situação quanto eu. Depois de alguma discussão, decidimos ir embora. Depois de desmontarmos o acampamento e estarmos prestes a deixar a área de estacionamento, notamos que havia uma placa no portão da estrada de cascalho que levava ao cemitério, indicando um número para quem administrava o cemitério. Claro que ligamos para o número e contei minha história para quem estava do outro lado. Poucas horas depois disso, recebi uma ligação do gabinete do xerife do condado de Lawrence, pedindo minha história. Eles disseram que enviariam um policial para verificar o cemitério. Nem preciso dizer que nunca mais ouvi falar deles. Mas espero nunca encontrar o esquisitão com a pá que cavaria o túmulo de uma criança no meio da noite. Não tenho ideia do que esse cara poderia estar procurando. A área onde o cemitério está localizada é muito remota hoje em dia e no início do século XX teria sido ainda mais remota. Imagino que a maioria das pessoas teria sido enterrada em um caixão de madeira simples, feito em casa, sem lacre, sem embalsamento. Eles provavelmente teriam chamado o padre local para dizer algumas palavras e pronto. Mais tarde, eles provavelmente pagaram para fazer uma bela lápide neste túmulo em particular, para sua preciosa filha. Voltei até o cemitério nos anos desde esse incidente. Não dá mais para dizer que um túmulo já foi mexido. Tenho quase certeza de qual era, mas é difícil ter 100% de certeza. Nunca tive outra experiência que chegasse perto dessa. Muitos túmulos afundaram devido ao tempo, fazendo com que os caixões desabassem, confundindo ainda mais qual túmulo poderia ter sido. Tudo o que posso esperar é que a pobre Elizabeth consiga passar o resto da eternidade em paz. O que esse cara queria com o corpo? Não sei nem se teria corpo nesse caso ainda. Será que sim? Do século XX? Cara, pelo tempo, geralmente eles tiram os ossos, né? Do pessoal. Aí botam numa caixinha os ossos, né? E aí ou dão pra pessoa, ou a pessoa crema. Então, do século XX, provavelmente não tinha nada lá, cara. Só se fosse um túmulo abandonado, né? E também nem devia ter cuidados em si ali. Então acho que não devia ter não, mas... Mano, que bagulho doido, cara. Esse negócio de roubar túmulo. Muito mórbido, cara. É muito mórbido. E justamente pelo fato de não ter muito um sentido por trás, que você fica pensativo, cara, o que ele queria fazer ali, pelo amor de Deus, meu irmão? É o que deixa isso bizarro. Talvez ele poderia estar atrás de terra de cemitério, né? Pra fazer algum tipo de trabalho. Fertilizante também. Fertilizante? Acho difícil. Acho difícil. Mas, cara, eu acho que podia ser alguma questão de algum trabalho que ele podia estar fazendo também. Não sei, não consigo pensar em alguém maluco o suficiente pra fazer isso sem um motivo muito grande por trás. Entendeu? É isso que é bizarro nesses relatos, porque
O único sentido que a gente encontra pra essas paradas é... Pô, cara, tem que ter algo por trás muito grandioso, assim, um ritual, alguma coisa, porque, de modo geral... Mas também tem os malucos, né? A gente não tá levando em conta na sociedade que a gente tem os malucão. A gente tem as pessoas doidas, né? Só que, enfim, cara, eu acho, pelo que eu entendi aqui, que esse cara queria fazer algum tipo de trabalho, mano. Eu não sei porquê. Alguma coisa, né? Eu acho que é isso. Eu acho. Pode crer. Eu não tenho muita uma opinião sobre essas coisas, mas eu só acho bizarro mesmo. Mas e você que tá escutando, pessoal? O que vocês acham? Deixa nos comentários aqui o que você achou de todos esses relatos, ou de um específico, né? Alguma opinião. Traz aí pra gente. Vocês acham que em algum aí pode ter sido algo sobrenatural? Ou na tua opinião sei lá, pessoas malucas? E os comentários mais interessantes no próximo episódio a gente vai ler aqui. Vamos ler o seu comentário e debater sobre ele. Olha que legal. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá? Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever aqui no podcast Relatos do Além também. Novamente reforçando, siga meu podcast principal, o Não Durma, tá? Me siga nas redes sociais também. Temos o Instagram, Não Durma Horror, o YouTube, tá? E é isso. Não esquece de dar o seu feedback também, que é muito importante. Eu mesmo nunca fiz um podcast nesse formato, então vai ser muito bom pra gente tá sempre melhorando aí. Se quiser que diminua os comentários, enfim. O que você achar, na tua opinião, que dá pra melhorar, dá pra gente fazer aqui, a gente vai se empenhar ao máximo pra levar o feedback de vocês em consideração pra melhorar esse quadro aqui cada vez mais. É isso aí, pessoal. Bom, então é isso. Estamos chegando ao fim. E eu sou o Luiz. E eu sou o Jack. E esse foi o seu Conto Noturno.